Beleza? Tá. Então a gente tinha terminado a aula na segunda-feira, falando sobre a diferença que existe entre os fatores, o fator maritimidade e continentalidade, qual é o resultado climático que isso vai produzir. Então, uma região que é marcada pela maritimidade, ou seja, próxima do mar, ela vai ser mais úmida. Regiões marcadas pela continentalidade vão ser mais secas. Tá? E em relação à temperatura, é um pouco menos óbvio, na verdade, do que pensar na umidade, mas a ideia é de que se a água armazena energia, onde a água se faz presente, eu vou ter esse contraste térmico, né, que seria a amplitude térmica, né, a diferença entre verão e inverno. Isso vai ser amenizado, porque no verão a água é que vai absorver o calorão do verão, então o verão não vai ficar tão quente, e no inverno a água vai liberar essa energia para o ambiente, então o inverno não fica tão frio. Tá? Então, locais marcados pela maritimidade, eu tenho uma amenização das amplitudes térmicas. Locais marcados pela continentalidade, eu tenho uma ampliação das amplitudes térmicas. O verão fica mais quente e o inverno fica mais frio, porque não tem a água para ficar armazenando ou liberando energia. Perfeito? Então, tendo isso em mente, a gente pode observar o que acontece pelo nosso planeta em relação à distribuição de continentes e oceanos. A gente vive num planeta que não tem uma homogeneidade nessa distribuição. Tá? Uma simples olhada aí no mapa mundi vai te mostrar essa inhomogeneidade que existe na distribuição de continentes e oceanos. Tá? Então, se você dividir a Terra em hemisfério leste e oeste, para clima é irrelevante, né, no caso. O relevante seria para o norte-sul, que aí você nota realmente essa diferenciação, né, no funcionamento climático. Tá? Então, você pegando aqui, mesmo porque leste-oeste não faz sentido porque a Terra está girando, né? Então, toda hora você está mudando qual é o ponto de referência. Enfim. Mas se você for comparar o hemisfério norte com o hemisfério sul da Terra, salta muito à vista a diferença que você tem entre continentes e oceanos. É muito evidente que o hemisfério norte tem muito mais continentes do que o hemisfério sul. Tá? É bem evidente que o hemisfério sul ele é muito mais dominado por oceanos do que por continentes. Então, se você for considerar esse jogo entre maritimidade e continentalidade, isso vai ter um resultado óbvio aí sobre esse hemisfério. A gente tem o hemisfério sul mais marcado pela maritimidade. Tá? Uma olhada mais rápida te levaria a crer que o hemisfério norte tem mais continente do que o oceano. Tá? Isso não é verdade. Tá? É um viés que a gente tem em relação a essa nossa representação do planisfério, que a gente corta o Oceano Pacífico no meio para poder representar a Terra sobre um plano. Tá? Então a gente perde um pouco a visão da grandiosidade dos oceanos. Mas também no hemisfério norte existe mais oceano do que continente. Tá? A diferença é que no hemisfério sul os oceanos ganham de lavada. Tá? Mas os dois hemisférios eles são mais marcados pela presença de oceanos. Tá? Então ficaríamos da seguinte forma. O hemisfério norte tem 60% de oceano, de mar, né, de água, e 40% de terra. Já o hemisfério sul tem 82% de água e 18% de terra apenas. Tá? Então, os dois hemisférios têm mais água do que terra, só que no hemisfério sul essa assimetria é muito maior, é muito mais presente. Tá? Existiria alguma faixa do planeta que tem mais terra do que mar? Sim, temos duas faixas, que é a faixa de 50 a 70 graus norte de latitude, mais ou menos isso daqui, tá? Essa porção aqui que pega Canadá e Rússia, né? Nessa faixa de latitude você tem mais continente do que oceano, e
a faixa de 70 a 90 graus sul, que é a Antártida. Tá? Então, nessa porção do globo eu tenho mais continente do que oceano, e nessa daqui também. O resto, qualquer faixa de latitude que você pegar, tem mais oceano do que continente. Eu gosto sempre de frisar isso, esse papel dos oceanos, que a gente não frisa isso dentro da climatologia e dentro da geografia em geral. Tipo, os oceanos é como se fosse um apêndice da Terra, né? Eles cobrem só 3/4 do nosso planeta, mas a gente não considera. A gente acha que só a Terra, né, o que nos importa. Então, guardem isso. A gente tem que o hemisfério norte, eu tenho um domínio muito maior dos continentes, embora eles não sejam vitoriosos, tá? Embora a gente tenha mais oceano mesmo no hemisfério norte, mas eu tenho uma proporção, a maior parte dos continentes do planeta está no hemisfério norte. Tá? Temos pouquíssimo continente no hemisfério sul. Então, a gente costuma chamar, assim, na informalidade, o hemisfério norte de hemisfério das terras e o hemisfério sul de hemisfério dos mares. De novo, porque é informalidade, porque isso é incorreto, porque todos os dois hemisférios são hemisférios dos mares, né? Os dois são marítimos, né? Mas no hemisfério sul isso é mais. Tá? Então, o hemisfério das terras, que é o hemisfério norte, olha que curioso. Quando você chega no polo, ele tem o quê? Um oceano. E o hemisfério das águas, que é o hemisfério sul, quando você chega no polo, o que ele tem? Um continente. Tá? Então, não bastasse os hemisférios eles serem diferentes em relação ao quesito continentalidade e maritimidade, quando você passa para a região polar, que vai ser super relevante para o entendimento da dinâmica climática global, eles também são diferentes. E eles opõem-se à própria lógica. Então, o hemisfério que é dominado por continente, ele vai ter um oceano no polo, e o hemisfério que é dominado por oceano, ele tem um continente no polo. Então, todos aqueles processos que a gente vê, assim, que vale para um hemisfério, quando você chega no polo, é o contrário. Assim, maravilha. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Que o entendimento da dinâmica climática de um hemisfério não pode ser o mesmo entendimento da dinâmica climática do outro. Os processos físicos vão ser mais intensos em um e vão ser menos intensos em outro. Tá? Por isso que a gente não pode fazer comparações entre regiões do planeta. A gente achar que funciona de um jeito num determinado oceano e vai funcionar do mesmo jeito no outro oceano. Tá? Se você estiver em hemisférios diferentes da Terra, a gente tem processos físicos diferentes. Eu vou dar alguns exemplos. Tá? Então, comparando os processos físicos, o que acontece no hemisfério norte e o que acontece no hemisfério sul. O hemisfério norte, ele tem um controle térmico exercido pelos oceanos de menor dimensão, ou seja, os oceanos eles são menos poderosos para definir quais serão os processos de temperatura e de precipitação ali dentro do hemisfério. Tá? Em relação à amplitude térmica, eu tenho que as regiões do hemisfério norte, elas em geral têm amplitudes térmicas maiores do que as observadas no hemisfério sul, ou seja, os verões tendem a ser mais quentes e os invernos tendem a ser mais frios no hemisfério norte, de maneira geral. Tá? Eu tenho uma distribuição muito heterogênea da precipitação, ou seja, eu tenho porções do hemisfério norte que são extremamente chuvosas e porções nem tão distantes assim que são extremamente secas, principalmente quando você está falando do interiorzão do continente asiático. Você pega Mongólia, Cazaquistão, essas bandas aí, cara, é muito seco, né? Porque você está muito no interiorzão aí do continente, está muito longe de qualquer tipo de oceano. Tá? A configuração dos continentes, ela dificulta a circulação atmosférica e dificulta também a circulação oceânica. Por quê? A gente já tinha visto que grandes formas de relevo, elas são capazes de barrar uma parte da circulação atmosférica. Porque se a troposfera tem, em média, 12 quilômetros de altitude,
Tem muita montanha aí no planeta que tem 5, 6 quilômetros. Né? E se você for considerar que quanto mais próximo do chão, maior a concentração de ar, cara, uma montanha de 5, 6 quilômetros, ela barra muito vento. Muito. Né? Então, quando você tem uma cadeia de montanhas, né, ou mesmo um planalto aí de uns 2.000, 3.000 metros, já faz um estraguinho. Tá? Já dá para sentir os efeitos dele. Tá? Então, a presença de formas de relevo, litorais muito recortados dos continentes, ou então a própria presença dos continentes, ela já vai dificultar a circulação oceânica. Então, eu não consigo fazer uma corrente marítima que dê a volta no planeta todo, no hemisfério norte. Isso não existe. Não existe uma corrente marítima que dê a volta toda no hemisfério norte. Ó, de onde sair essa corrente marítima, ela vai bater em continente em alguma hora. Percebe? Então, os oceanos, eles não têm uma circulação tão livre assim no hemisfério norte. Eles têm uma circulação mais fechada. Tá? Então, tu pega o hemisfério norte, o Atlântico Norte, por exemplo, você vê a circulação oceânica aqui, ela é fechada. Então, a corrente marítima, ela sai aqui da África, passa aqui no Golfo, passa aqui no leste dos Estados Unidos, passa aqui na Europa, volta. Ela faz um trechinho muito curto. Vamos dizer assim, né? Comparado com o que poderia fazer aqui no hemisfério sul, por exemplo, ou então aqui dentro do Oceano Índico. Né? Você tem uma circulação mais modesta. Então, o Atlântico Norte, ele tem uma capacidade maior de aprisionamento de energia do que o Oceano Índico. Tá? O Oceano Índico é mais abertão. Pacífico, então, nem se fala. Tá? Mas comparando aqui o Atlântico Norte com o Índico, ele armazena mais energia aqui. Tá? Então, não é à toa, por exemplo, que a maior parte dos furacões no planeta ocorram no Atlântico Norte. Porque é uma bacia mais fechada. É uma bacia mais fechada, então você vai ter maior armazenamento de energia, é um oceano que consegue se aquecer mais. Tá? Esse vai ser um dos, no caso, fatores que produzem a ciclogênese, a produção de furacões. Tá? Então essa é a ideia. Eu tenho uma amplitude térmica maior no hemisfério norte, eu tenho uma distribuição heterogênea de precipitação, tem regiões muito úmidas, enquanto que eu tenho ao lado regiões muito secas. Eu tenho uma circulação oceânica, que é dificultada, porque toda hora fica batendo no continente. E eu tenho uma circulação também atmosférica, que é dificultada também, porque o vento fica toda hora batendo em continente, em formas de relevo e por aí vai. Tá? Então, a distribuição de energia no hemisfério norte é muito mais dificultada. Principalmente aqui, se você pegar esse pedação aqui da Ásia, aqui cheio de formas de relevo bem loucas assim, né? A distribuição de energia no hemisfério norte, ela é muito dificultada, ok? Agora, vamos ver o que acontece com o hemisfério sul. No hemisfério sul é tudo o contrário do que você observa no hemisfério norte. Eu tenho um maior controle térmico exercido pelos oceanos, eles vão exercer maior protagonismo na definição das temperaturas. Eu tenho uma amplitude térmica menor entre o verão e o inverno, ou seja, o verão não é tão quente e o inverno não é tão frio, porque a água armazena energia durante o verão e libera durante o inverno. Eu praticamente não vou sentir efeito de continentalidade no hemisfério sul, tá? Porçõezinhas da África, e olhe lá, tá? Porque mesmo os continentes que existem no hemisfério sul, eles são pequenos, né? As porções de continente que existem no hemisfério sul, elas são pequenas aqui, ó. E elas são afuniladas, ó. Além de pequenas, elas são afuniladas, né? Tanto na África quanto na América do Sul. A Austrália é mais compacta, ok, mas ela é pequenininha, tá? Mas tanto a África quanto a América do Sul, elas são afuniladas, então isso facilita, né? Vai ter oceano mais perto, vamos dizer assim, tá? Não é um formato compacto, é um formato mais afunilado. Então, pouquíssimas regiões ali que você poderia, talvez, o interiorzão da Austrália, sabe? Mas o resto não vai ter grandes marcas da continentalidade. Você não vai ter desertos por continentalidade no hemisfério sul, é isso que a gente quer dizer. Aqui na Ásia, sim, a gente tem desertos por continentalidade, ou seja, é deserto porque o oceano está muito longe, tá? Isso você não encontra no hemisfério sul. É um deserto que você pode atribuir a
o fato de ele estar muito longe do oceano. Existe deserto? Existe, mas por outros fatores, tá? Mas não por continentalidade. Tá? A configuração dos continentes vai facilitar a circulação da atmosfera e também dos oceanos. Tá? Então, são continentes mais afunilados, né, como a gente acabou de falar, então eles facilitam a circulação tanto atmosférica quanto oceânica. Formas de relevo expressivas no hemisfério sul, a gente tem os Andes. Né? Então, ali na região dos Andes, como a gente vai ver daqui a umas 4, 5 aulas ainda, ali na região dos Andes isso vai ser expressivo. Tá? Isso vai ter grande relevância para o entendimento da climatologia da América do Sul. Mas fora os Andes, tem uma grande forma de relevo assim que realmente dá uma interferência legal no clima. Tá? Então, vai facilitar bastante a circulação, tanto atmosférica quanto oceânica. E no hemisfério sul, por fim, a gente vai ter um tipo de circulação que não existe no hemisfério norte, que é a corrente circumpolar antártica. Tá? Então, no hemisfério sul, é possível fazer uma corrente marítima que dá a volta no planeta inteiro. Então, existe uma corrente marítima que fica aqui, dando volta em torno da Antártida. Tá? Dá para fazer isso em volta do Ártico? Não dá. Ela vai ficar toda hora batendo em continente. Mas dá para fazer isso aqui no entorno da Antártida, tanto em continente, tanto no oceano, quanto na atmosfera. Em relação à atmosfera, a gente já tinha falado sobre isso, né? Que tem essa cortinão de vento correndo em torno da Antártida, né, que vai isolar a atmosfera antártida do restante do planeta, um efeito óbvio aí sobre a camada de ozônio, como a gente já tinha falado. Tá? Mas a grande questão é que tanto essa circulação oceânica fechada em torno da Antártida, quanto uma circulação atmosférica, elas vão isolar bastante o continente antártico do restante do planeta. Ou seja, a Antártida troca muito pouca energia com o restante do planeta. Não é fácil sair energia do Equador e chegar aqui na Antártida. Você tem dois verdadeiros cordões de isolamento, um na atmosfera e outro nos oceanos aqui, protegendo a Antártida. Tá? Então é muito mais fácil levar energia, né, em termos de fluidos geofísicos, do movimento dos oceanos, do movimento da atmosfera. É muito mais fácil levar energia do Equador em direção ao Ártico do que para a Antártida. Tá? A gente consegue distribuir muito bem energia por todo o hemisfério sul, beleza, é muito fácil, porque tem oceano. Quando chega aqui na beirola daqui da Antártida, a coisa muda de figura, a energia já não consegue mais transitar facilmente. Então a gente tem, por exemplo, né, um acúmulo de energia aqui no sul da América do Sul, que a gente vai ver quais são os efeitos disso na segunda parte da disciplina. Né? Mas sem dar spoiler por enquanto. Tá? Então tudo isso para dizer o quê? O entendimento climático do hemisfério norte, ele é completamente diferente do hemisfério sul. Então, um processo que a gente vê acontecendo no hemisfério norte, ele não necessariamente tem correspondência no hemisfério sul. Tá? Por exemplo, é muito comum a gente ver, especialmente no verão, o derretimento da calota de gelo do Ártico. Tá? O que assusta muita gente, né, com esse papo de aquecimento global, né, começa a derreter o Ártico, fica todo mundo assustado. E a gente aprende na escola, né, o tamanho do gelo que é a Antártida. Fala, a Antártida tem 68% da água doce do planeta, né? Se a Antártida derreter, vai subir 60 metros o nível do mar. Então, você vê o Ártico derretendo, você fica com medo que derreta a Antártida. Cara, não tem nem comparação um com o outro. Você sabe qual a espessura do gelo do Ártico? Nas regiões mais espessas, 1,5 metro. Acredito que a maioria de vocês tenha mais do que isso de altura. Tá? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula, falei isso, que o Ártico tem 1,5 metro só de espessura. Aí tinha uma menina na sala que tinha 1,5 metro de altura. Pra quê? O apelido da menina ficou Ártico até o final da graduação.
que eu fui abrir minha boca? Beleza. Mas não tem nem como comparar o gelo da Antártida. Você vai ter regiões ali da Antártida que tem 4 quilômetros, cara, de gelo. Sabe? Não se compara uma calota de gelo de 4 quilômetros de espessura com uma calotinha de gelo de 1,5 m. Né? Qualquer idiota consegue derreter o Ártico. Vai derreter a Antártida. A Antártida não dá pra você fazer isso. Tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Não observar algo que acontece no hemisfério norte e achar que a mesma coisa acontece no hemisfério sul só porque é polo. Ah, é tudo polo. Não, não é tudo polo. Os polos são diferentes. Os hemisférios são diferentes. Então os processos de precipitação, processos de temperatura que acontecem no hemisfério norte, eles não têm o mesmo sistema de funcionamento que o hemisfério sul. Tá? Então não há que se amedrontar ao ver derretimento de uma calota polar do hemisfério norte e achar que a mesma coisa vai acontecer com a Antártida. Não, cara, não tem nem por onde começar a fazer um negócio desse. Tá? Essa é a importância da gente reter essa diferenciação da distribuição dos continentes e oceanos aí pelo globo. Né? A gente saber o que acontece onde. E essa é a tarefa do geógrafo, essa é a tarefa do professor de geografia. Né? Conhecer o seu espaço, saber as especificidades do seu espaço. Né? Porque a gente está na Terra, né? Porque é tudo um planeta só, que as coisas acontecem sempre da mesma forma nos diferentes lugares. Né? A geografia estuda justamente isso, né? As diferenciações que existem entre os lugares. Perfeito? Agora, um outro fator climático são as correntes marítimas. O oceano ele não é parado, o oceano tem circulação. Aqui para nós só interessa a circulação de superfície do oceano. O oceano tem toda uma circulação profunda, né, abaixo de 500 metros, mais ou menos. Tem toda uma circulação profunda que para nós aqui na geografia não nos interessa muito, né, pelo menos não na escala de vida humana. Tá? Então, quando a gente fala em correntes marítimas aqui, a gente está falando de circulação superficial do oceano. Tá? Qual vai ser a função das correntes marítimas para o clima? Elas vão transportar energia e umidade para os locais para onde elas passam. Tá? Então, uma corrente que for quente, ela vai elevar as temperaturas nos lugares por onde ela passar. Uma corrente marítima que for fria, ela vai baixar as temperaturas por onde ela passar. Tá? E com isso a gente vai ter, né, esse aumento ou redução de temperatura, vai ter efeitos aí sobre também os ciclos de precipitação. Tá? Por quê? Uma corrente quente, ela vai aquecer o ar e o ar quente sobe. Ele sobe levando umidade que foi evaporada lá para cima. Essa umidade vai condensar, vai virar nuvem e vai chover. Tá? Então, por onde passar uma corrente marítima quente, eu vou ter uma atmosfera mais instável. Lembra, a atmosfera instável é quando o quente está embaixo e o ar frio está em cima. Que aí eu vou ter essa movimentação vertical. Tá? Então, regiões do planeta por onde passarem correntes marítimas quentes, elas vão ser mais chuvosas. Ao contrário, correntes marítimas frias, elas garantem uma maior estabilidade da atmosfera, porque a corrente marítima fria vai deixar o ar mais frio e o ar frio já estando embaixo, ele não vai ter movimento. Tá? Então, eu não vou ter elevação do ar, eu não vou ter evaporação da água, portanto, eu não vou ter formação de nuvens, eu não vou ter precipitação. Tá? Então, litorais que são atingidos por correntes marítimas frias, eles vão ser mais secos. E tipo assim, é seco mesmo. Tá? Formação de, realmente, desertos aí. Tá? Deixa eu ver se tem a figurinha. Tem a figurinha aqui. Ótimo. Então, aqui alguns exemplos de correntes a gente tem, pegando a circulação aqui do Atlântico Sul. Começa aqui, ó, a gente tem como referência, é um ciclo, né, mas em algum ponto a gente tem que considerar que começa. Pode ser qualquer um, mas enfim, vamos arbitrário aqui, que é o Equador. Então a corrente sai aqui do centro da África, que ela é chamada de corrente sul equatorial,
Algumas referências vão trazer corrente centro-africana também. Tá? Na hora que chega aqui no Brasil, ela se bifurca em dois ramos. Um vai para as Guianas e outro pega pelo litoral do Brasil. Então, a gente tem a corrente das Guianas e a corrente do Brasil. Emenda aqui com a corrente circumpolar antártica, ó, lembra que a gente falou que tem uma corrente dando a volta aqui na Antártida toda? Pega aqui, ó, corrente circumpolar antártica e ressurge aqui na África como uma corrente marítima fria, que é a corrente de Benguela. Então, ela sai daqui da África quente, passa pela Antártida aqui e retorna aqui para a África fria, fechando esse ciclo. Tá? Mesma coisa para o Atlântico Norte. Sai aqui da África quente, a corrente das Guianas, passa pelo Golfo do México, corrente do Golfo, corrente do Atlântico Norte, desce aqui retornando para a África, pegando água do Ártico, corrente das Canárias, fechando o ciclo. Tá? Então, esse movimento aqui, tá? No sentido anti-horário aqui no Atlântico Norte, no sentido horário aqui no Atlântico Sul, tá? Ou no Atlântico Norte, né? no horário, tá? No Oceano Pacífico você também vai notar essa mesma lógica, tá? Então eu tenho aqui a corrente do Japão aqui, quente, do outro lado eu tenho a corrente da Califórnia fria, tá? Aqui no Pacífico Sul eu tenho a corrente australiana quente e eu tenho a corrente de Humboldt fria. Então, se você for reparar direitinho, o que vai acontecer? Pega como referência o continente. Tá? Do lado direito do continente, a gente tem correntes marítimas quentes. E do lado esquerdo dos continentes, a gente tem correntes marítimas frias. Por que isso? É por conta do sentido de rotação da Terra. Tá? Então, a Terra gira de oeste para leste, então a água do oceano, por inércia, ela vai no sentido oposto. Então, a água sai da África e vem em direção à América do Sul. Por quê? Porque o sentido da Terra, do giro da Terra é o oposto. Ela tá girando, né? A América do Sul tá, imaginando esse o planisfério girando, né? Você estaria a América do Sul tomando o lugar da África, na posição assim, tá? Então, a água faz o contrário. A água vai da África para América do Sul, tá? Por isso que a gente convenciona como a origem aí no Equador. Tá? Então, vai sair essa água aqui de superfície mais quente, tá? Deixa eu fazer o desenho, acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. De 52 me salvo, mas é por pouco. Ó. Vou ter que fechar essa janela, senão tá muito brilhante. Olha assim. Muito sol. Então, a gente tem aqui América do Sul e África. Tá? A corrente sai aqui, sai da África em direção à América do Sul. Perfeito? Então, tá saindo água aqui da África e chegando água aqui na América do Sul. Na prática, tá ficando um buraco de água aqui na África.
Isso não pode acontecer. Então, vai haver uma corrente de retorno, né, uma compensação, para compensar essa água que está faltando na África. De onde que ela vem? Vem por baixo, porque aqui está acumulando. Ó, tá saindo água daqui vindo para cá. Então, tá saindo daqui, acumulando aqui. Então, ela vai descer, ela vai afundar e vai ressurgir aqui no litoral africano. Tá bem exagerado, claro, porque a circulação não vai até o fundo oceânico, ela é subsuperfície, tá? Mas só para vocês enxergarem aqui. A ideia de que a água fria da corrente marítima fria, ela não é fria só porque ela vem do polo, tá? Ela é fria também e principalmente, né, porque vem de subsuperfície, não é profundidade. É subsuperfície, tipo 200, 300 metros, 400. Não é o fundão oceânico, tá? Então é por isso que a gente vai ter que o lado direito dos continentes é atingido por corrente marítima quente e o lado esquerdo do continente é atingido por corrente marítima fria. Ah, então é o sentido de rotação da Terra que vai governar isso daqui. Tá? E aí, com isso, a gente vai ter a formação de desertos nas regiões que são atingidas por correntes marítimas frias. Então, aqui na América do Sul, a corrente de Humboldt, que também pode receber o nome de corrente do Peru, ela forma aqui o deserto do Atacama, no norte do Chile. Tá? E a corrente de Benguela, aqui na África, forma o deserto do Kalahari. Aqui, é um desertinho, vai. Na Califórnia, também é bem mais sequinho, tá? A corrente aqui da Califórnia, tá? E com regiões de correntes marítimas quentes, elas vão ser bem mais chuvosas, como, por exemplo, o litoral brasileiro. Tá? Ele fica bem mais chuvoso aí em função da presença dessa corrente marítima quente, que é a corrente do Brasil, tá? Perfeito? Isso, pessoal, é em grande escala, mas a gente consegue identificar também alguns desses efeitos das correntes marítimas no planeta em menor escala. Tá? Vou dar 2 exemplos aqui de uma escala meso e depois uma escala micro ainda. Tá? Uma escala meso bem importante que a gente tem de exemplo no Brasil é o que acontece no litoral do Rio de Janeiro. Tá? Se você for observar o formato do litoral do Rio de Janeiro, ele está grosso modo na vertical aqui, no sentido norte-sul, e depois ele de repente vira para o sentido leste-oeste. Tá? O que acontece? Eu vou tendo a corrente marítima do Brasil, que vai passando aqui, passa pelo litoral da Bahia, do Espírito Santo, vai passando aqui, né? Tá passando a corrente marítima quente. Tá? Essa corrente, o que ela tá fazendo? Ela tá arrancando, ela tá levando água da superfície lá em direção ao polo. Chegando lá. Tá? Ela tá arrancando água da superfície. Se tá arrancando água da superfície, vai vir água de subsuperfície para compensar esse fluxo. Onde é que isso vai acontecer? Justamente onde você vai sentir esse maior arrancamento de água, que é esse ponto onde você tem essa inflexão do litoral. Por quê? Porque se não tivesse essa inflexão aqui, eu continuaria levando, ia continuar passando a corrente marítima fria, ou a corrente marítima quente. Só que a corrente marítima ela não entra aqui, percebe? Ela passa ao largo aqui mais em mar aberto. Ela não vai entrar aqui pela Baía de Guanabara, nada. Isso é muito pequeno. Ela continua a sua trajetória aqui em mar aberto mais reto, não vai entrar aqui. Então essas águas aqui, dessa porção aqui, a região dos lagos do Rio de Janeiro, é muito gelada. Por que ela é gelada? Porque tá justamente a corrente marítima quente está arrancando a água mais quente da superfície, então aflora para a superfície uma água mais gelada. Não à toa, os portugueses deram à região onde eu tenho essa inflexão do litoral fluminense o nome de Cabo Frio. O que é bem interessante porque os portugueses, quando chegavam aqui, eles davam tudo nome de santo, né, pros lugares. Tá? Era tão marcante
essa coisa de você ter uma água muito gelada ali em Cabo Frio, que, tipo, era o melhor nome que você poderia dar, não poderia ser santo nenhum, cara. Deveria ser realmente Cabo Frio, né? Pra mostrar que realmente ali a água era muito gelada. Então ali você tem ecossistema de caatinga, né? Mostrando que é bem mais seco mesmo, peixes de águas mais frias, tá? Então realmente uma característica de água mais gelada mesmo, tá? Esses pontos onde eu tenho esse acúmulo de água mais gelada, assim, por conta de corrente marítima que está puxando a água da superfície, a gente chama de ressurgência, tá? Porque justamente a água ressurge, né? Ela vem de baixo, né? mais gelada. Um efeito desse em microescala dá para observar aqui em Florianópolis. Se você for considerar o formato do litoral ali, comparar a praia da Barra da Lagoa com a Joaquina. A Barra da Lagoa, a água é muito quente. A Joaquina, a água é gelada. E as duas não são tão distantes assim. Tá? Por que acontece isso? Por conta do formato do litoral. Tá? O litoral da Barra da Lagoa, ele é voltado, ele é face norte. A Joaquina é face sul. Então, na face norte ali da Barra da Lagoa, eu tenho o acúmulo, a corrente, a circulação mais quente do oceano, ela vai se acumular ali. Na Joaquina, não. O fluxo é de arrancar água, então vem água de subsuperfície. Tá? É o mesmo efeito que a gente observa aqui no Rio de Janeiro, só que em micro escala. Tá? Certo até aqui? Agora, em relação à cobertura vegetal. Qual é o efeito da cobertura vegetal para o clima? A vegetação, ela vai interferir no sombreamento, ou seja, a vegetação produz sombra onde ela está, então ela vai evitar que você tenha uma incidência muito forte de radiação solar sobre o solo. Tá? Ela interfere na umidade do solo, por quê? Por conta também desse efeito de sombreamento, né? Então, se não tem radiação solar batendo direto no solo, vai evaporar menos água do solo, então o solo fica mais úmido, tá? Ele fica mais escuro também, né? São áreas mais sombrias. Tá? E a cobertura vegetal interfere também na velocidade do vento, justamente porque ela cobre o solo, ela deixa o solo mais rugoso, então o vento, quando ele bate ali, tipo, ele tem mais dificuldade, né, para ultrapassar a floresta do que teria se fosse solo nu. Então, solo nu, o vento bate e leva o poeirão embora. Foi o que aconteceu agora esses dias aí no interior de São Paulo. Tá? Então, se o solo tá nu, na hora que bater o vento vai levantar o poeirão. Se tem a cobertura vegetal, isso não acontece. Tá? Fica mais dificultado esse processo. Tá? Existe uma crença na sociedade, que é disseminada nas escolas também, que a floresta ela é responsável também pela produção de chuvas. Tá? Porque a gente observa aqui, principalmente no verão, a gente observa aqui no sul da América do Sul, um corredor de umidade se formando, trazendo umidade da floresta amazônica em direção a regiões sudeste e sul do Brasil. Tá? Então isso leva muita gente a crer que é a floresta que produz essa umidade. Tá? Não é isto o que ocorre também. Tá? Vamos ver o que ocorre para você ter a formação desse corredor de umidade da América do Sul em direção ao sul e sudeste. As praias do Espírito Santo têm água mais gelada que a região dos lagos. Depende da época do ano. Depende da época do ano. Ó, deixa eu pegar aqui o planeta. Então, o que acontece aqui na América do Sul? A gente tem toda uma circulação oceânica, que a gente vai ver na segunda parte da nossa disciplina, que vai, circulação oceânica não, circulação atmosférica, que vai trazer umidade do Atlântico Norte em direção ao continente. Aliás, um parênteses aqui, toda vez que a gente aprende sobre ciclo da água na escola, a gente aprende que porque a água evapora e cai a chuva, né, cai nos rios, né, e os rios levam para o oceano. A gente sempre dá ênfase, quando a gente está falando de ciclo da água,
aos processos que acontecem no continente. E, de novo, sempre, a mesma tecla que eu vou martelar sempre, a gente dá muito pouca ênfase sobre o que acontece nos oceanos. Tá? Então, né, não desprezem o papel dos oceanos na produção de umidade em sentido planetário e também para a produção de umidade, principalmente nos continentes. Continente não é fonte de água são os oceanos. Tá? Então, os oceanos é que dão, fornecem a umidade para o continente. Então, a gente tem circulação atmosférica que traz umidade aqui do Atlântico Norte em direção à América do Sul. Isso é planetário, tá, pessoal? O vento vai circular aqui na região equatorial, vai circular sempre nesse sentido. Tá? Mas o que interessa aqui no nosso caso é a América do Sul. Então, o vento vai trazendo umidade aqui, né, do Atlântico Norte em direção à América do Sul. Tá? O formato do relevo da América do Sul vai ser crucial para esse entendimento. E aqui, novamente, Edna, te odeio, se você estiver assistindo essa aula. Tá? E aí a gente fala da importância do relevo para o estudo da climatologia. A gente tem aqui, em toda a face oeste da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. Tá? Aqui a gente tem o Planalto das Guianas. E aqui todo o sistema de planaltos que antigamente a gente chamava de Planalto Brasileiro. Ou seja, isso daqui é uma cunha. Percebe? Isso aqui é alto, isso aqui é altíssimo, isso daqui é alto. E aqui é baixo. A bacia amazônica é baixa. Tá? Então é realmente uma bacia. Tá? Realmente você tem aqui um buraco no meio da América do Sul, circundado aqui por regiões mais altas. Então a umidade, quando ela vem aqui do Atlântico, né, adentrando aqui, né, ela se acumula aqui sobre a planície amazônica. Tá? Ela vai se acumular aqui, porque ela não tem como passar aqui pelos Andes. Quando não tinha os Andes, passava. A partir do momento que os Andes surgiram, né, que os Andes soergueram, esse fluxo foi cortado. Tá? Então vamos imaginar, se não tivesse os Andes, né, se aqui fosse baixinho, desse para passar, essa umidade ia passar aqui, ó, reto. Ela não ia acumular. Então essa região não seria tão úmida quanto ela é. Tá? Então o que faz essa região, esse coraçãozão aqui da América do Sul, ser super úmido, como ele é a presença da Cordilheira dos Andes, que dificulta pra caramba o transporte de umidade do Atlântico pro Pacífico. É um paredão isso daqui. Deveria passar aqui, pelo sentido do vento planetário, deveria passar do Atlântico em direção ao Pacífico. Não passa, por conta desse paredão que são os Andes. Então isso aqui forma esse acúmulo de umidade aqui na América do Sul. É uma região quente, porque é equatorial, é uma região úmida por conta dessa circulação, portanto, o que vai aparecer ali? Uma floresta. Tá? Então, com isso a gente quer dizer o quê? Que a floresta, ela é uma consequência do clima e não a sua causa, como a gente gosta de pensar. Tá? A floresta está aqui porque o clima permite. A gente gosta de pensar, a floresta produz o clima. Não, ela só está ali porque o clima permite. E o clima permite por quê? Porque as formas de relevo da América do Sul permitem. Então, primeiro vem o relevo, depois vem o clima e depois vem a vegetação. Tá? Em ordem de aparecimento assim, na história do planeta. Tá? Então, o fato de que a gente tem realmente essa circulação, forma um S aqui, um corredorzão de umidade na América do Sul, né, trazendo umidade da floresta em direção a sul e sudeste do Brasil, ou até mesmo Uruguai e Argentina, essa umidade não é proveniente da floresta, ela não produz nada. É simplesmente o acúmulo que vem do Atlântico Norte, fatiou, passou. Esse é o movimento. Não é a floresta que está produzindo umidade.
É só um acúmulo aqui em função do relevo. Tá? Poderíamos dizer, fazer uma concessão, que a floresta atrasa esse transporte de energia e de água. Né? Seria mais rápido, né, esse transporte aqui do Atlântico Norte em direção ao sul e sudeste do Brasil se não tivesse a floresta. Ah, mas é muito pouco pra você dizer que realmente, que a gente ouve, por exemplo, na Globo, de que o clima do sul e sudeste ele é governado pelas chuvas amazônicas. A gente escuta muito isso. Se não fosse as chuvas, né, trazidas pela floresta amazônica, o sul e sudeste do Brasil seriam regiões desérticas, porque estaria na faixa aqui desértica do globo, mais ou menos na latitude onde estão ocorrendo os desertos. De novo, quem fala isso não entende de relevo, né? Não entende a importância do relevo e do formato dos continentes para a climatologia. Tá? O sul e sudeste do Brasil não são desérticos, primeiro, porque está do lado direito do continente, então é atingido por corrente marítima quente, o que aquece o litoral. Segundo, esse formato afunilado da América do Sul, tá? Então o formato do continente é muito relevante no entendimento do clima. Então, esse formato afunilado da América do Sul permite com que todo esse sulzão da América do Sul, né, onde é que você esteja, você não está muito longe do mar. Então o fator maritimidade vai ser relevante. E tem a tia Antártida aqui logo em seguida. A tia Antártida produz muita massa de ar frio e úmida. Então esse ar frio e úmido chega aqui no sul e sudeste do Brasil. Então o que impede que o sul e sudeste do Brasil sejam desertos é a Antártida, não é a floresta. Tá? Porque é a Antártida que garante que mesmo no inverno, que deveria ser seco, né, pelo clima tropical, mesmo o inverno não fica seco no sudeste do Brasil, tá? Porque a Antártida está o tempo todo mandando esse suprimento de umidade. Então mesmo o inverno fica umidinho, né? Claro que não como o verão, mas umidinho, né? Já é suficiente para não matar as plantas a maior parte do tempo, tá? Então é um erro muito grande a gente atribuir a uma floresta essa capacidade de produzir um clima. Ela não produz clima, ela é produzida pelo tipo climático que está ali. Aí o tipo climático é produzido por quem? Pelo relevo. Tá? Recapitulando então, a floresta existe porque, por conta do relevo, existe esse acúmulo de umidade vinda do Atlântico Norte, tá? E o sul e sudeste do Brasil é úmido também por conta das massas de ar úmido provenientes da Antártida. Tá? E terceiro ponto, do fato de que a umidade é transportada aqui através da Amazônia, não significa que isso seja originado nela. Essa umidade não é originada na Amazônia, essa umidade é originada no Atlântico Norte. Compara a quantidade de água que eu posso ter aqui com a quantidade de água que eu tenho aqui. É muito fácil a gente perceber qual é a verdadeira fonte da umidade ali para a América do Sul, no Atlântico Norte. Tá? Corioliso que tem nas ilhas. A gente vai ver força de Corioliso daqui umas 3 aulas ainda. Tá? Tem um cálculo de que a floresta, na floresta amazônica, cerca de 50% da precipitação é reciclada pela floresta. Então, esse efeito aí de ela retardar o transporte de água, né, que passa por ela. Ou seja, a água que passa por ali, né, dos 100%, 50% fica ali mais um tempo, né, chove mais uma vez antes de ela ser transportada para outros locais. Tá? Então existe um outro dizer por aí também, no popular, de que se a gente remover a floresta, ela vira deserto. Tá? Ok, vamos lá, vamos fazer as contas. A maior parte da área da floresta amazônica tem precipitações entre 2.000 e 4.000 milímetros por ano. O que significa isso? A título de comparação,
Florianópolis é 1.500 no ano. Tá? Então, sempre tem o valor de precipitação da sua cidade para a gente poder comparar com o restante do mundo. Então, toda a região amazônica chove muito mais do que Florianópolis, algumas mais do que o dobro. Tá? Se a gente cortar isso pela metade, vamos admitir, né, que se retirar a floresta vai sumir 50% da precipitação. Tirar metade disso, isso vai fazer com que a precipitação estaria aí na casa entre 1.000 e 2.000 milímetros anuais. Ou seja, para a maior parte da região amazônica, se tirar toda a floresta, ainda vai chover mais do que Florianópolis. Florianópolis é um deserto? Não. Eu gostaria muito que fosse, porque eu odeio essa umidade daqui. Tá? Mas não é. Então, 1.500, 2.000, 1.000 milímetros, não dá para comparar, não dá para considerar isso um deserto. Tá? Um outro erro também que a gente faz em torno de argumentação do papel das florestas para o clima, né? Relacionado também à capacidade de produção de chuva da floresta, foi desmentido por uma pesquisa do professor João Lima Santana Neto, da Unesp, do estado de São Paulo, que ele fez um monitoramento assim, de décadas da cobertura vegetal do estado de São Paulo. Tá? Talvez vocês não conheçam o estado de São Paulo, mas começou de lá, eu posso falar tranquilo. O estado de São Paulo, a cobertura de vegetação original do estado era 80% Mata Atlântica. Uns 20%, uns 15% de cerrado, mais uns 5% de manguezal, né? Mas 80% da cobertura vegetal original do estado, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, era a Mata Atlântica. Tá? Tem um pouquinho de cerrado também, mas também já foi desmatado assim há muito tempo. Né? Beleza. Ao longo do século XX, a gente teve o ciclo da cafeicultura e depois um novo ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. Né? Hoje, o estado de São Paulo é tomado por cana-de-açúcar. Então, ao longo do século XX, o estado de São Paulo perdeu apenas 90% da sua Mata Atlântica original. Apenas. Tá? Então, se existe um lugar neste mundo que a gente pode estudar os efeitos do desmatamento sobre o clima, é o estado de São Paulo. Que ali a gente conseguiu realizar, né, essa façanha de tirar toda a mata. A gente retirou toda a mata para dar lugar ao café e depois a cana. Tá? Então nem se comparar, tem planta ali no meio, continua, né? Continua. O estado não tá nu, né? Tem planta ali no meio, mas tipo, nem se compara a altura, né, de um cafezal, de um canavial com uma floresta. Tá? Então sim, a gente pode considerar que ali a gente arrasou com a vegetação. Tá? Qual foi a consequência disso em termos climáticos? É aí que entra a pesquisa do professor João Lima, que ele vai diagnosticar aumentos em torno de 10% da precipitação registrada pela rede de estações meteorológicas do estado de São Paulo ao longo do século XX. E aí a gente fica com cara de tela azul. A gente sempre aprende que floresta produz chuva, portanto, se desmatar vira deserto. Aí vem o cara e mostra, não, desmatou e começou a chover mais. Ou não é para ficar com cara de tela azul? Né? Por que acontece isso? Simples, porque não há relação entre a cobertura vegetal e a produção de chuva. Né? Tirou a vegetação, o que aconteceu com a chuva? Nada. Aumento de 10% é estatisticamente significativo? Sim. Mas é um total contrassenso a gente dizer, então se desmatar faz chover mais, né? A conclusão que você deveria chegar seria essa. Né? Se a gente desmatou o estado de São Paulo inteiro, tá chovendo mais? Então desmatar faz chover. Essa é a conclusão que a gente teria que chegar. Né? Ou mais simples, né? As duas variáveis não têm relação entre si. Né? O que tem a ver
a venda de discos do Pink Floyd com o aumento da venda de computadores no mundo. Tipo, dá para você relacionar qualquer tipo de variável que a gente conseguir pensar. Né? Pode ter o mesmo movimento, mas não necessariamente tem a mesma relação. Tá? Então, essa pesquisa ela mostra claramente, assim, além da gente já saber, né, em relação à floresta amazônica, que ela é consequência do clima, ela não é causa, a mesma lógica em menor escala que você pode aplicar ao que foi observado no estado de São Paulo. Né? Então, esse mantra que a gente repete o tempo todo, né, que a floresta produz chuva, que se desmatar vira deserto, o estado de São Paulo está aí para mostrar que não. Tá? Ah, professora, mas eu vi no Fantástico, eu vi agora no jornal aquela nuvem de poeira que teve ali em Franca, em Ribeirão Preto, né? Não tá virando deserto, não? Vai querer me dizer que não tá virando deserto, não? Vou. Porque existe um processo chamado entre-safra. Né? Entre-safra é o período que a gente fica sem plantar. O solo fica nu. Sempre tem uma parte do ano que você deixa o solo nu. E geralmente é o inverno. Porque o inverno a gente tem menos chuva. Então não compensa você plantar assim no inverno. Vale mais a pena você deixar o solo nu e deixar, esperar começarem as chuvas de novo. Esse ano foi mais seco? Foi. Sim. Né? Então um ano mais seco, associado a esse período de pousio que você deixa ao solo, vai levantar o poeirão. Quantas vezes a minha mãe, toda a minha família é do interior de São Paulo, minha mãe nasceu em Presidente Prudente, quantas vezes eu vi a minha tia lá do interior dando bronca na minha mãe, que a minha mãe pendura as roupas no varal do lado de fora, e é uma burrice sem tamanho você fazer isso, porque, tipo, tem muito vento. O inverno é uma época muito ventosa por essa região. E levanta aquele poeirão mesmo, cara. Então você põe a minha mãe... Era a minha mãe pôr a roupa no varal, vinha aquele ventão, com a roupa úmida ainda, né? Vinha aquele ventão todo cheio de poeira, emporcalhando toda a roupa. Eu cresci vendo a minha tia brigando com a minha mãe por causa disso. Falei, Helena, pelo amor de Deus, põe a roupa dentro de casa. Senão você vai ter 2 trabalhos de lavar isso de novo. Então esse levantar o poeirão no interior do estado de São Paulo é um negócio que a gente está muito acostumado. Tá? Talvez não na dimensão que a gente viu agora. Né? Mas por que a gente teria, né, esse poeirão que levantou agora esses dias? É um ano seco, nós estamos enfrentando um ano de estiagem mais severa, associado a esse período de pousio do solo, por que a galera não está plantando? Pandemia. Tá todo mundo pobre, tá todo mundo em casa, né? Então o solo fica mais tempo parado. A gente está observando isso em termos de produção de alimentos. A produção de alimentos do Brasil, de maneira geral, reduziu muito, né? Porque o povo não está conseguindo trabalhar, né? Não está valendo a pena, o povo está desempregado, os fazendeiros estão sem grana, né? Então deixa o solo abertão mesmo, até as coisas melhorarem. Então tem muito solo aberto, muito solo aberto. Minha mãe tá por lá agora e ela tá toda hora falando, meu, tá tudo seco, ninguém tá plantando nada. O estado tá completamente falido em termos agrícolas. Se você tá falido, você vai plantar? Você não vai plantar, deixa o solo aberto. A hora que bater o vento, ele vai levantar a poeira. Percebe? Então por que a gente não via essa poeirada em anos anteriores? Eu só vi essas coisinhas mais em pequena escala, assim, que no máximo fazia minha tia brigar com a minha mãe, né? Mas esse poeirão que levantou agora, esse ano, é por conta disso, né? Agricultores empobrecidos não estão plantando, e aí você tem que o solo nu, ele fica mais exposto, né? A hora que bate o vento, levanta essa poeira, né? Então é muito mais uma questão, né? Aquele poeirão é muito mais o reflexo da crise econômica que o Brasil está enfrentando do que um processo climático. Percebe? Então evitem ficar com a notícia da Globo, tá? A ideia é a gente sempre buscar maiores fontes de informação. E por fim, agora a ação humana. Quais são os efeitos da ação humana?
também eles vão se restringir à escala de atuação do ser humano, que é a escala mais local, né? Regiões mais restritas. Então, a ação humana ela vai se restringir às escalas topo e microclimáticas, ou seja, você vai observar a interferência do ser humano sobre o clima onde o ser humano está, que é basicamente as grandes cidades do globo. Aí sim a gente observa esse efeito, tá? O que acontece com o clima das metrópoles, das grandes cidades do Brasil e do mundo? Tá? A gente corta, né, a gente suprime as áreas úmidas e áreas vegetadas. Então, cidades, a gente aterra os alagados, a gente retifica os rios e a gente desmata. E umidade, a floresta a gente já tinha visto, né, ela retém a umidade no solo. Tá? Então, se eu desmatei, eu aterrei os alagados e retifiquei os rios, a cidade, então, ela é um ambiente mais seco do que o seu entorno. Se a cidade é um ambiente mais seco, eu vou ter o efeito de amplificação das amplitudes térmicas. Lembra? Se eu não tenho água, eu não tenho quem absorva energia de dia e não tenho quem me libere de noite. Então, o dia vai ser mais quente e a noite vai ser mais fria. Mas tem mais coisa aí no meio do caminho, tá? Eu tenho uma alteração da geometria do terreno por conta dos edifícios, tá? Então, a cidade, ela tem muito prédio. Então, quando entra energia solar, né, e aí quando vai bater a radiação infravermelha da Terra, ali do solo, ela fica ricocheteando, né, fazendo jogo de sinuca entre os prédios. Tá? Então, a energia que ela vem do solo, né, ela vai põe, batendo nos prédios até finalmente conseguir sair. Tá? Então, esse aprisionamento de energia aí no meio dos prédios faz com que a energia passe mais tempo dentro da cidade. Isso leva a um aquecimento. Tá? Então, muito embora, por conta da falta de umidade, as cidades elas deveriam ser mais frias durante a noite, isso não acontece. Elas são mais quentes durante o dia e são mais quentes durante a noite. Por quê? Por conta desse aprisionamento de energia que é feito pelos prédios. Deveria ser feito pela água, mas como não tem água, então quem faz isso são os prédios. Tá? Então fica mais quente, tanto de dia quanto de noite. Tá? Em algumas áreas das cidades, você vai notar um maior efeito de sombreamento. Se for muito prédio mesmo, a gente fala, fica muito quente por causa dos prédios, mas se for muito prédio mesmo, faz muita sombra, ela chega a ficar mais fria. É possível a gente notar algumas regiões da cidade, centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, dá para notar em algumas porções assim, fica mais frio até de tanto prédio que tem, porque faz muita sombra. Tá? Alteração do albedo do terreno. Tá? Então, as edificações, elas já alteram o albedo, que a gente já tinha visto, né, que é a rugosidade do terreno altera o albedo. E a questão do asfalto também. O asfalto é preto, então ele absorve mais energia. Então, mais um elemento que induz aí ao aquecimento. A presença de edificações também reduz a velocidade do vento. Tá? Então, a circulação do ar dentro da cidade ela também é dificultada, o que é mais um elemento que adiciona uma componente de aumento de temperatura. Lembra, ambientes mal ventilados são mais quentes, cidades elas são mais mal ventiladas do que se fosse um ambiente aberto, então a energia tem mais dificuldade de sair da cidade, né, através do vento. Tá? Então tudo isso vai fazendo, são fatores que conduzem ao maior aquecimento das cidades. Né? As cidades são regiões em que eu tenho terreno impermeabilizado, então é tudo coberto de concreto e de asfalto. Então, isso dificulta o escoamento superficial. Tá? Ou dificulta não, potencializa, né? Porque a água deveria infiltrar, a água deveria ir para o lençol freático quando chove, ela não consegue. Então, ela vai escorrer. Tá? E aí, ela vai alagar, porque ela deveria entrar na terra, né? A água, quando cai, deveria entrar na terra. Se tá tudo asfaltado, se tá tudo concretado, não vai fazer isso, ela vai empoçar, ela vai alagar. Tá? Então, o terreno impermeabilizado vai fazer com que eu tenha maiores alagamentos na cidade. Tá?
E em virtude também da poluição urbana, eu tenho maior carga de material particulado no ar, tá? Isso acontece nos desertos também, né? Nos desertos tem mais areia, então eu tenho maior carga de material particulado no ar. Mas no caso das cidades, a fonte do material particulado são os veículos, né? Então qual vai ser o efeito aí desse maior material particulado, né? Fuligem, poeira, que está disperso no ar. A gente já tinha visto que isso deixa o pôr do sol mais vermelho, que é uma característica bem importante de regiões poluídas, tá? Porque a gente vai ter que o azul, né? A cor azul se dispersa mais, e aí só sobra mais o vermelho aí de tarde, esse efeito potencializado em regiões mais poluídas. Então, quando você vê aquele porzão do sol vermelho, lindo, maravilhoso, porque aquilo é poluição, tá, pessoal? Nem tudo que é bonito na natureza é benéfico, tá? E um efeito bem interessante que nós temos também, que é bem notável isso em São Paulo, que é a concentração da precipitação. Acho que a gente já tinha visto, né? Não lembro se a gente viu o conceito de núcleo de condensação. Né? Núcleo de condensação são as partículas que estão dispersas na atmosfera que atraem as moléculas de água para formar as gotas. As gotas não se juntam espontaneamente, elas se juntam por atração elétrica quando elas encontram um terceiro elemento no ambiente que atrai elas eletricamente. Então, quanto maior a carga de material particulado você tiver no ar, maior vai ser a capacidade do ar de reter a umidade. De formar as gotas ali e deixá-las por mais tempo como gotas. Tá? Então, a chuva, em vez de ela cair várias vezes, né, várias vezes por ano, assim, ela fica mais tempo, né? A água fica mais tempo na atmosfera. E aí vai acumulando, e aí vai acumulando, e aí vai acumulando, e vai acumulando aquele monte de água na atmosfera. Em vez de cair um pouquinho todo dia, não. Vai acumulando aquele monte de água, né? Porque a poluição ela vai absorvendo essa água, tá? E vai acumulando essa água até que chega uma hora que realmente esgota o limite da atmosfera de realmente reter essa umidade, e aí cai tudo de uma vez. Tá? Então é um processo bem interessante que a gente nota na região metropolitana de São Paulo, que eu vi isso desde a minha infância, né? Uma maior torrencialidade da precipitação. Né? Quando eu era criança, a chuva era bem mais fraquinha, era o tempo todo, chovia o ano inteiro. O ano inteiro, chovia o dia inteiro, o ano inteiro. Né? Uma chuva mais fraquinha. Agora não, o que a gente vê observando são os pancadões. Né? A frequência dos pancadões e a intensidade desses pancadões ela é muito maior. Então eu tenho menos eventos de chuva, chove menos vezes por ano, só que de forma mais intensa, mais concentrada. E lembrando que ela aumentou, né? Ao longo do século XX a precipitação aumentou, né? Como a gente falou agora há pouco. Tá? Então é bem interessante esse efeito aí sobre do material particulado sobre a precipitação. Mas isso a gente vai voltar a falar sobre isso na aula de umidade. Tá? Então é importante que a gente reter, né, que sim, as áreas urbanas elas são áreas mais quentes do que o entorno, tá? Mas isso não significa que esse aquecimento ele vai ser planetário, né? A gente tem esse viés da nossa mentalidade de que o processo que acontece na nossa vizinhança ou no nosso contexto, ele acontece no mundo todo. Não. Né? Cidades são ambientes mais quentes? Sim. Daí a você dizer que o planeta está ficando mais quente por causa disso, é outra história. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, para finalizar, uma pesquisa que foi feita pelo orientador do meu orientador sobre a divisão climática da cidade de São Paulo, que é bem interessante a gente notar também essa variação. Tá? Então, para quem não conhece, Serra da Cantareira, deixa eu centralizar aqui, Serra da Cantareira, Serra do Mar, tá? Represa Guarapiranga, Represa Billings, eu nasci aqui, São Bernardo, tá? ZL, Zona Leste, tá?
Isso daqui é o rio Tietê, a calha do Tietê, rio Pinheiros, tá? E o rio Tamanduateí. Então, claramente, o que a gente observa em termos de unidades climáticas naturais é que as áreas mais altas, são as serras, elas são naturalmente mais frias. E as áreas mais quentes aqui são os fundos de vale dos rios. Tá? Perfeito? Então, isso daqui seria o clima da cidade de São Paulo se não existisse humanidade. Tá? Aí a gente pega aqui a cidade como ela efetivamente é. Tá? Então, a gente nota que aqui na Serra, a Zona Norte aqui, bem urbanizado também, a gente tem, né, regiões mais quentes, tá? E ao contrário do que a gente sempre aprende, né? Porque o efeito de ilha de calor nas cidades deixa o centro das cidades mais quentes, né? Isso depende muito do tipo de urbanização da cidade. Então, no caso da cidade de São Paulo, o centro da cidade é uma região mais rica, mais arborizada, uma urbanização mais controlada, né? Então, ele é mais frio. Onde é que você vai ver realmente o efeito de ilha de calor? Né? Uma cidade mais quente. Na Zona Leste. Aqui, ó. Tá? Aqui o bicho pega. Aqui não tem arborização. Aqui a urbanização é do jeito que a população faz. Tá? Então não é o centro da cidade que é mais quente em função da urbanização, né? Depende do padrão arquitetônico que você tem. Se aqui o centro é mais aberto, ó, Morumbi, Campo Belo, Moema, né? Essas áreas são mais abertas, né? Tem um controle maior do Estado em termos de ocupação do solo urbano. Na Zona Leste, não tem esse controle. Tá? Então, na Zona Leste, a gente vai identificar, né? É muito quente. Já trabalhei lá há alguns anos, né? É realmente muito quente. Muito quente, tá? Quando você pega o Parque do Carmo, aqui é outra história, né? A presença de parques já melhora um pouquinho. Mas São Mateus, que era onde eu trabalhava, aqui aí era quente pra caramba, tá? É só pra mostrar aí que, né, tirar esse senso comum, que quanto mais pro centro da cidade vai ficando mais quente. Não, tudo que você tem que avaliar é o padrão arquitetônico que você tem, padrão arquitetônico e urbanístico que você tem na cidade, né? Não necessariamente vai ser o centro, a área mais quente, vai ser a área que você vai ter a urbanização mais intensa. Tá? E temos também fazer um destaquezinho para a pesquisa do meu orientador, que é a respeito do ritmo semanal dos elementos climáticos, uma coisa bem interessante que ele diagnosticou para a cidade de São Paulo também, que era esse senso comum que a gente tem, né? Chove, quando tá no final de semana, chove. Quando dá segunda-feira, abre aquele sol. Todo mundo já teve essa sensação, né? Só porque eu queria sair, só porque eu queria fazer a churrascada, chove no final de semana, só porque eu tenho que trabalhar na segunda-feira, abre sol, né? Então, sim, esse ritmo existe na cidade de São Paulo, só que é o contrário do que a gente pensa no senso comum, tá? A gente tem que a cidade ela é mais quente durante a semana e é mais fria durante o final de semana. Porque você tem as atividades, né, urbanas mais intensas, tudo isso gera muita energia. Final de semana que a gente está mais livre, né? Então não tem essa energia toda sendo produzida. E a mesma coisa para a precipitação também, né? Chove mais no meio da semana, porque é mais quente, né? É mais quente durante a semana, então chove mais. E aí, durante o final de semana, chove menos. Ainda ao contrário do que a gente percebe. A gente tem uma visão enviesada. Tá? Professor, isso acontece em Florianópolis também? Não. Esse tipo de efeito, né, desse ritmo semanal de elementos climáticos, cara, isso só pode acontecer em realmente grandes metrópoles. Né? São Paulo, só a cidade tem 12 milhões de habitantes. Né? Então, cara, é muita coisa. É só as cidades assim desse nível é que você vai diagnosticar esse efeito. Talvez pegar alguma coisa desse tipo em Bombaim, né?
Até Nova York daria pra gente pensar, né? Tentar diagnosticar esse tipo de efeito. Tóquio, né? Talvez no Rio de Janeiro, talvez, né? Mas Florianópolis, sem chance, né? Não dá pra gente perceber esse tipo de efeito não, que é uma cidade muito pequena pra isso acontecer, tá? Fechou, crianças? Esqueci de colocar música. Caramba, peraí. Eu coloco só a hora que eu termino que eu concluo o capítulo, né? Então, vou pegar aqui. Beleza. Fechou então, crianças? Obrigada aí pela presença de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa aula também, dá pra gente tirar agora, quem quiser, ou então amanhã no plantão. Estamos aí à disposição, tá bom? Se cuidem e vamos seguindo em frente. Em pé.